Você já parou para pensar que, neste exato momento, é muito provável que você esteja usando uma tecnologia da Intel? Seja no seu computador, no seu notebook, ou até mesmo nos servidores que fazem a internet funcionar, a Intel está em todo lugar. Mas como essa gigante da tecnologia começou? E quem foram as mentes brilhantes por trás dela? Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo para desvendar a fascinante história da Intel, desde sua origem humilde até se tornar a potência que conhecemos hoje. Tudo começa em 1968, uma época de grandes mudanças culturais e tecnológicas. Foi nesse ano que dois físicos, Robert Noyce e Gordon Moore, decidiram deixar a Fairchild Semiconductor, uma empresa que eles mesmos ajudaram a construir, para fundar sua própria companhia. Noyce era o visionário, o carismático líder, muitas vezes chamado de o prefeito de Silicon Valley. Moore era o gênio técnico, o cérebro por trás da famosa Lei de Moore, que previa que o número de transistores em um chip dobraria a cada 2 anos. A combinação dessas duas mentes era simplesmente explosiva. Eles batizaram a nova empresa de Intel, uma abreviação para Integrated Electronics. O objetivo era ousado: focar no desenvolvimento de uma nova forma de memória para computadores. A memória de semicondutor, que prometia ser muito mais rápida e eficiente que a tecnologia magnética usada na época. E eles não perderam tempo. Em 1969, lançaram seu primeiro produto, a memória RAM estática 3101, seguida pela 1103, em 1970, a primeira memória RAM dinâmica comercialmente bem-sucedida do mundo. Esse foi um marco que mudou o jogo e colocou a Intel no mapa. Mas a verdadeira revolução ainda estava por vir. Em 1971, um engenheiro da Intel, chamado Ted Roth, teve uma ideia genial. Em vez de criar múltiplos chips para uma calculadora japonesa, por que não criar um único chip programável que pudesse fazer todas as funções? Essa ideia deu origem ao Intel 4004, o primeiro microprocessador comercialmente disponível do mundo. Pense nisso: um computador inteiro, em um único chip, do tamanho de uma unha. O 4004 não era superpotente, mas abriu as portas para uma nova era, a era do microprocessador. A partir daí, a evolução foi meteórica. Veio o 8008, depois o 8080, que se tornou o cérebro do Altair 8800. O computador que inspirou Bill Gates e Paul Allen a fundarem a Microsoft. A Intel estava no centro da revolução dos computadores pessoais. Mas a grande jogada de mestre veio em 1981, quando a IBM, a gigante dos computadores na época, escolheu o processador 8088 da Intel para o seu primeiro computador. Essa parceria foi fundamental e transformou a arquitetura x86 da Intel no padrão da indústria por décadas. A década de 80 também trouxe um novo líder, Andy Grove, um engenheiro húngaro que sobreviveu à ocupação e à Revolução Soviética. Grove era conhecido por seu estilo de gestão intenso e sua filosofia de paranoia construtiva. Ele foi o responsável por uma das decisões mais difíceis e importantes da história da Intel: sair do mercado de memórias, que já estava saturado e com baixa margem de lucro, para focar 100% nos microprocessadores. Foi uma aposta arriscadíssima, mas que salvou a empresa e a posicionou para dominar o mercado. Foi sob a liderança de Grove que a Intel lançou a campanha de marketing mais genial da história da tecnologia, Intel Inside. Em vez de vender apenas para fabricantes de computadores, a Intel começou a falar diretamente com o consumidor final. Aquele selinho azul nos computadores se tornou um sinônimo de qualidade e poder de processamento. Todo mundo queria ter um computador com Intel Inside. Essa estratégia transformou a Intel de uma empresa de componentes em uma marca globalmente reconhecida e desejada. Os anos 90 foram a era de ouro do processador Pentium. Cada nova geração trazia um salto de performance, impulsionando a internet, os jogos 3D e as aplicações multimídia. A Intel surfou a onda do boom dos computadores, se tornando uma das empresas mais valiosas do mundo. A lei de Moore continuava a todo vapor, com a Intel entregando processadores cada vez mais rápidos e menores, ano
após ano. Mas o caminho não foi feito só de vitórias. No início dos anos 2000, a empresa enfrentou forte concorrência da AMD, que em alguns momentos chegou a ter processadores mais rápidos. Além disso, a ascensão dos smartphones e tablets pegou a Intel de surpresa. O mercado estava mudando, e o foco não era mais apenas o poder de processamento, mas também a eficiência energética. A arquitetura de baixo consumo, da ARM, usada na maioria dos celulares, dominou esse novo mercado, e a Intel ficou para trás. Mesmo assim, a Intel não se deu por vencida. A empresa se reinventou mais uma vez, focando em novas áreas estratégicas. Hoje, a Intel não é apenas sobre processadores para computadores. Ela é uma peça fundamental na infraestrutura de data centers e da computação em nuvem, que são a espinha dorsal da nossa vida digital. A empresa também está investindo pesado em inteligência artificial, redes 5G, computação de ponta e até na fabricação de chips para outras companhias. A história da Intel é uma saga de inovação, risco e reinvenção. É a história de como a visão de nós, a genialidade de Moore e a liderança de Grove transformaram uma pequena startup em uma força que moldou o mundo moderno. De um único chip, que cabia na palma da mão ao cérebro, por trás da inteligência artificial e da nuvem. A jornada da Intel é um testemunho do poder da tecnologia para mudar tudo. E como será o futuro? Com a lei de Moore chegando aos seus limites físicos e novos paradigmas de computação surgindo, a Intel enfrenta desafios enormes. Mas se a história nos ensinou algo, é que nunca se deve subestimar a capacidade desta gigante de se adaptar e inovar. A próxima grande revolução tecnológica pode muito bem ter, mais uma vez, o selo Intel Inside. E aí, gostou de conhecer a história por trás dessa gigante da tecnologia? Qual parte te surpreendeu mais? Deixa aqui nos comentários. E se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.